Eu acho que uma variável de cara aí que a gente pode incluir no planejamento é o tempo. Aí no caso aí, o tempo, aí a gente pode subdividir em diversas outras variáveis, né? Porque eu tenho como casuística uma vez uma situação que aconteceu lá no Holociclo com o professor Valdo, que teve uma voluntária que ela já tá bem de idade já, né? E ela procurou o professor Valdo pedindo orientação para a escrita do livro dela. E aí ele encaminhou para mim como era assim de praxe, né, na época. E daí eu conversei com ela e tal, aí ela me mostrou o planejamento dela para a GESCOM. E no planejamento dela constava que uma lista de não sei quantos livros da holoteca que ela queria ler, tipo assim, quase a holoteca inteira, né? E ela já era uma pessoa que já estava de idade, já com uma série de dificuldades, enfim. Aí eu procurei o professor Valdo, expus a situação e aí ele falou, não tem condições. Quanto tempo que ela vai levar para fazer essa pesquisa, né? Então aí, eu trazendo aqui para a sua pergunta, eu vejo assim, a gente tem que ver as nossas condições para poder fazer aquele planejamento. Não adianta fazer um planejamento de algo super exaustivo, por exemplo, nesse caso, a pessoa já com as condições dela muito mais restritas e ela fazer um super planejamento. A possibilidade, ela diminui a possibilidade de conseguir ter êxito naquele projeto. Então a gente tem que ver o que a gente tem em mãos, as nossas condições, e uma delas eu acho que é questão de tempo. Ou vamos supor, uma pessoa que trabalha e estuda, ela tem que ter esse discernimento e adequar o planejamento da GESCOM dela às condições dela de tempo, de acesso a determinados materiais. Então realmente pode ter uma série de variáveis, né? Mas eu acho que uma delas aí é o tempo. Em relação o tempo ao disponível, tempo e a tempo é um ponto muito importante, né? A pessoa vê a sua realidade, o seu contexto, as suas condições. Porque às vezes também a pessoa erra na comparação com o outro, ou com a obra do outro. Aí às vezes, sei lá, vamos pegar o exemplo, o professor Pedro fez um big de um livro. Aí a pessoa já vou fazer igual, mas e a experiência do professor Pedro, né? E a disponibilidade que ele tem para pesquisa e tal. Então tem que ver isso, não adianta a gente se comparar com o outro. Eu acho que o primeiro aspecto aí é a pessoa se comparar consigo mesma e ver as suas condições, principalmente para o primeiro livro. Ter autorrealismo, né? Exatamente, perfeito. Eu acho que tem um ponto que vem antes, que é a pessoa ver que tipo de livro ela vai escrever. O gênero. O gênero do livro. Se você vai escrever, por exemplo, uma autobiografia, não que ela não precise que você vá consultar outras obras, mas de repente talvez não seja necessário seguir todos esses. A Milena exemplificou, né? Então acho que esse é um ponto, ver que tipo de obra você vai fazer e o que você já tem. Porque às vezes, por exemplo, vamos pegar o exemplo do professor Valdo, né? Aqui, ó, o dicionário de argumento. Ele tinha um material praticamente pronto, embasado nas tertúlias. Então, ele já tem ali a matéria-prima. Aquilo ali, ele vai dar ali uma lapidada, enfim, vai formatar e vai fazer o livro dele. Às vezes não, às vezes ele começa, por exemplo, o Homo sapiens Reurbanizatus. Ele foi mexer com o cosmograma amplamente. E aí teve toda a equipe. Então é preciso ver qual que é o tipo de livro, o que você quer com ele, qual é o objetivo dele e o que você já tem sobre aquele tema. Eu acho que aí vem as outras etapas que a Milena vai falar agora. Agora, o que eu gostaria de falar, eu queria fazer um contraponto ao que vocês estavam falando, na verdade, que não que eu discorde do que vocês falaram, na questão do livro parado. Mas aí é até uma técnica que eu uso, e às vezes até eu ensino, que às vezes tu pode usar uma técnica de exatamente fazer a mudança de bloco do livro e deixar propositalmente aquele livro parado. Eu não estou nem entrando na questão de quando às vezes isso é inevitável, porque tu chega num ponto daquela pesquisa, as coisas mudaram, o cenário, o contexto da tua vida, enfim, isso acontece às vezes naquele livro. Veja bem, aquele planejamento de livro, não é que tu não vai mais usar aquilo, aproveitar aquilo, e sim, tu vai dar um novo destino para aquele material. Né? O próprio professor Valdo fez isso várias vezes. O Homo sapiens Reurbanizatus,
Tinha um outro título, era um outro projeto, que ele estava falando sobre as reciclagens e tal, e aí depois ele deu um outro destino. Teve muito material que o professor Valdo tinha guardado de projetos de livros dele anteriores, que ele não levou para frente, que depois ele inseriu no Urbanizato, no Pacíficos, ou converteu em capítulos ou até em verbetes. Então há uma dinâmica, e aí que eu queria entrar, que é assim, ó, aí entraria até num outro mito, viu, Pascolin? Que é o mito do superplanejamento intelectual. Porque às vezes a pessoa ela pode acreditar que cada letra que ela vai escrever, tudo que ela vai pesquisar tem que estar dentro do planejamento. E às vezes não é assim, como a professora Rosa falou. Existe o planejamento da obra, mas existe todo o processo de criatividade, espontaneidade, insights, captação de ideias, os aprendizados cotidianos que a pessoa tem, que muitas vezes não está dentro daquele planejamento, exatamente, propriamente dito. E às vezes até o contrário, às vezes esse livro ele vai começar a surgir pelas tuas pesquisas espontâneas e depois que você vai começar a fazer um planejamento real em cima daquilo. Né? Então você primeiro vai... Tanto é que tem ali a questão do anuário ali que ele falou, do yearbook. Por isso que ele fala. As anotações, apontamentos... Então são coisas diferentes, mas que estão diretamente associadas. A gente não escreve somente sob o planejamento. Somente... Ele não é engessado. Exatamente. Ele não pode ser engessado. Tem a questão das anotações, dos registros. Eu acho assim, ó, que a disciplina, ela ajuda muito. Né? Hoje se fala muito da questão da disciplina, principalmente na atividade física, pessoas que cuidam da saúde e tal. Mas a gente não pode esquecer da motivação. A motivação é algo que nem sempre está presente, mas ele pode preceder a disciplina. Porque, veja bem, é aquilo que eu sempre digo, o nosso mental soma, ele não para em momento algum. A gente está pensando o tempo todo. E logo, em consequência, as ideias, os insights, as associações de ideias, elas estão surgindo. A gente está tendo experiências o tempo todo. Por exemplo, eu estou agora aqui falando e eu estou tendo uma experiência. Eu posso analisar essa experiência e isso não necessariamente está na linha do meu planejamento do meu livro. Mas isso vai me trazer material. Isso é minha autopesquisa, isso é meu autoconhecimento. E daqui eu posso trazer conteúdos também para o esclarecimento. Então, assim, resumindo, né? Eu acho que há uma combinação de fatores, né? Esse planejamento não pode ser essa coisa engessada, uma pessoa se reprimir, se fechar para a criatividade espontânea do dia a dia. Que isso também vai ser muita matéria-prima para as obras que ela vai planejar e vai desenvolver. Só para finalizar, olha o exemplo, por exemplo, olha o exemplo do dicionário de argumentos. Né? Claro que a gente imagina que quando o professor Valdo começou as tertúlias lá no salão, ainda no restaurante de cima, ele não imaginou ali que, não, eu vou começar agora a dar tertúlia todo dia, isso aqui vai dar muito material e eu vou converter isso aqui num livro e o livro vai ser o dicionário de argumentos. Não. Começaram as tertúlias e tal, ele viu que aquilo ali começou a crescer, ele viu que a assistência que tinha, o conteúdo que surgia a partir dali, daí a professora Kátia começou a anotar, fazer os registros, daí ali foi crescendo, né? A sementinha começou espontânea, e dali aí ele começou a estabelecer, ó, vai ser esse o planejamento, a forma desse livro vai ser assim, o título desse livro vai ser assim, vou começar a fazer... Aí começou a crescer o planejamento. Então, foi uma coisa que, em paralela, combinada, né? Sim. Que a escrita da pesquisa da consciência é uma coisa, o livro é uma forma de tu apresentar isso, de tu compartilhar isso. É isso que eu gostaria de clarear. Então, o planejamento do livro, ok. A pesquisa da consciência são coisas que elas andam juntas, mas não são a mesma coisa. E a pesquisa da consciência é aquilo que a gente falou aqui, ela é diária, ela está de acordo com a tua pensanidade, a tua reflexão, o teu dia a dia, as tuas experiências, a leitura e tal. Então é isso, então anotações, escrita é uma coisa. Livro, planejamento do livro é outra.